Olá, pessoal, boa noite. Que maravilha, estamos de volta. Já chegamos. Acho que vocês pensavam que a gente não ia chegar, mas a gente chegou. Sabe como é os problemas técnicos assim? Mas a gente chegou e estamos felizes por essa noite e poder contar já com a presença de vocês aqui nessa terça-feira, nessa quarta-feira, né? Contando justamente para esse momento, para iniciarmos a nossa conversa. Boa noite, Sara. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos e todas que estão conosco. Também, né, eu também peço desculpas porque a gente está começando um pouquinho tarde, quer dizer, tarde não, mas com alguns minutinhos de atraso, mas estamos no ar. E eu queria pedir aquelas coisas básicas que a gente pede toda vez, né, que vocês curtam o nosso programa, que vocês se inscrevam no nosso canal, e que vocês compartilhem, né? É uma forma gratuita de ajudar a gente a levar para frente esse trabalho que a gente faz quinzenalmente, não é? E o canal tá inventando outras coisas, né, Kleber? Exato. Ainda hoje vamos apresentar um outro projeto que está levando à frente. E hoje podemos já apresentar a nossa convidada. Como vocês viram, nós convidamos a professora Eugênia Cavalcante. Ela é pedagoga, advogada, tem uma vasta experiência na educação infantil, né, de modo geral, e também a atuação política, né, além como advogada. Então, é muito bom contar, muito bom, Maria Soares, que bom, Esther Amorim, que bom já estar com vocês aqui. É muito bom saber que vocês estão aí, Maria Isabel, que legal. Então, para vocês, a gente preparou esse programa. Sandra. E então, vamos convidar a nossa amiga de longas datas, né? A gente se reencontra também, Eugênia. Bem-vinda, Eugênia. Obrigada, Kleber. Boa noite a todos e a todas. Eugênia, é uma alegria enorme para a gente. Uma alegria enorme para a gente estar com você hoje aqui. É uma alegria assim. Você nem faz ideia. Eu conheço a Eugênia quando a Eugênia era menina. Ó, agora está aí. Mas eu acho que tem algum celular que está ligado, não sei qual é. Está dando interferência? Está dando retorno, eu acho. Bom, mas enfim. Eugênia, eu me lembro de Eugênia em Catende, né? Na terra vizinha minha, revolucionando aquela cidade lá. Todo vigor. Não é? Todo vigor, toda a força. Enquanto a gente lá em Palmares, a gente mexia também com algumas coisas. Lá em Catende tem um grupo assim, muito vivo, muito forte, né, Eugênia? Sim, Catende a gente revolucionou a cidade. Sim. Mas como era mesmo essa história lá em Catende? Conta aí pra gente, vá, de uma forma bem... Então, boa noite a todos e a todas que estão aí nos ouvindo, para começo de conversa. O Kleber já me apresentou aí, né, Kleber? Então, Sara, desde jovem eu sempre senti essa vocação, né? A questão da política, de serviço ao bem comum. Então, assim, mesmo já na fase bem
inicial, eu sempre me importei com o outro, com a coletividade. Então, eu já era participante do diretório estudantil lá na cidade, né? Depois, enquanto jovem, a gente fazia muitas ações lá, né? Tanto na parte da igreja, quanto na parte social. Então, a gente ajudava as pessoas, vendíamos doces na feira, roupas, angariávamos recursos para levar aos pobres, aos necessitados, aos presidiários, às prostitutas da época, né, que viviam ali. Então, a gente sempre teve, aquelas pessoas passavam fome. Então, esse sempre foi, assim, era o nosso fazer ali, né, naquela cidade. A gente tinha grandes problemas por ser uma usina de cana-de-açúcar, a questão da poluição. Então, eu lembro, enquanto professora, a gente já escrevia alguns textos, né? E na época os meninos, eita, professora, esse texto pode ser colocado aí? E eu, não, né? Ainda a gente não podia ainda falar muitas coisas na época. Então, falar da poluição era muito atrevido à época. E a gente só discutia em sala de aula, né? E fazia algumas intervenções assim, apenas na formação dos jovens. E Catene, com o tempo, né, foi se percebendo. Eu também estudava, né, fazia cursos de políticas, sempre estava nas capacitações de partidos, até que um dia eu fui convidada para ser vice-prefeita da cidade. E eu só tinha 25 anos. Então, meu Deus, será que é vontade mesmo tua que eu vá ser, né, candidata aí, prefeita, vice-prefeita? E naquela conversa toda, a gente decidiu que sim, devíamos fazer uma campanha, porque a gente precisava, naquela altura da história, né, fazer e ajudar as pessoas a pensar e acreditar na política, na boa política. Então, foi uma campanha belíssima. Na época, nós atraímos muitos jovens, tivemos o comício da juventude, onde só... Eu me lembro desse comício, a gente foi todo mundo lá de Palmares, a gente foi para lá, né? Foi realmente uma festa assim, extraordinária, né? Assim, o mais importante, Sara, era a questão da ética, né? A gente sempre lembrava de falar as propostas da campanha, falar sempre que a gente tinha a levar, a construir, não para falar do adversário. Então, isso era uma questão muito pautada na nossa campanha. Essa campanha limpa, nova, bonita, né? Ética. E assim a gente ganhou o pleito e foi muito bacana. E eu acho, Cleber, você não estava lá em Catene nessa época, mas foi um diferencial. Foi um diferencial a postura que se teve, não somente no palanque, mas no contato com as pessoas, né? Na discussão das questões de Catene, porque que eram muito semelhantes às questões de Palmares, porque nós somos da zona da cana, com todo o ranço e o doce mel do melaço traz. Exatamente, o melaço da cana. Eu lembro, na época, foi a primeira greve dos operários da usina Catene, e depois também teve a greve dos camponeses. Então, foi um ano assim, bem polêmico, bem difícil, mas a gente sempre ali fazendo uma política nova, diferenciada, com uma questão muito ética e levando essa esperança ao povo, né? E era possível, sim, ter um político sério, um político que se comprometesse com a causa do povo. Então, foi um trabalho bem interessante, de um bairro ali muito distante, e ali, depois de ganhar as eleições, né, voltar à base e visitar aquele povo, organizar as mulheres, colocar uma rádio na comunidade. Né? Então, assim, era sempre um trabalho de conscientização, de organização, né, para que as pessoas pudessem ocupar seus espaços e melhorar de vida. Que legal, Eugênia. Que ano foi, Eugênia, isso? Ai, Kleber. A Sara me perguntou, mas os ecos chegaram até aqui, em todo canto, acho. Foi 1988 até 1992 o mandato. Pronto, acho que isso, justamente, lembro muito bem que essa experiência, né, também chegou até aqui, João Pessoa, tudo que era uma novidade, assim. Pois é, jovem, vice-prefeita, mulher, enfim, essas
Ali na zona da mata, tudo era novidade, né? Tudo ali naquela campanha foi novidade. A forma como se tratavam os adversários, a forma como se começava, a mulher que estava ali como vice-prefeita, tudo foi novidade. Foi muito bacana. Foi muito lindo, foi muito lindo. É bom a gente olhar assim hoje, olhar assim, dizer, é possível fazer uma política nova, digamos assim. Política no sentido puro da palavra e da vocação dela, né? Mas aí depois você enveredou pela educação. Aí depois eu terminei pedagogia, estudei, aí fui militar onde agora? Agora eu vou militar no sindicato, porque quando a gente fala de política, Kleber, Sara, a gente pensa que política é só eleição, política é só partido político, né? E política é tudo. Então, a política sindical. Então, já jovenzinha, passando ali no concurso do Estado de Pernambuco, né? Eu fui militar ali no sindicato, né? Em favor dos professores, né? Melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. E sempre foi assim, né? Depois que eu me formei em Direito, eu já me inscrevi na ordem, né? Já tomar uma postura também na advocacia, né? Ser uma advogada militante, né? Assumir posturas enquanto advogada da OAB. Então, assim, tá ali sempre atenta àquilo que vai bem, aquilo que não vai bem, né? Aquilo que é realmente bem comum, aquilo que não é. Então, sempre assim, atuando. Né? Eu lembro também que o controle social, agora eu estou no controle social da saúde, eu sou conselheira estadual de saúde. Então, é uma luta, né, em defesa do SUS, né? Várias demandas aí da população, questão de saúde, doença, hospitais, cirurgias, né? Medicação, saúde mental, primeira infância, muitas demandas aí no Estado em relação à saúde. E nós, conselheiros, estamos ali, né, na luta em favor do povo, do bem comum. Né? Também ainda nessa postura dialógica, nessa postura ética, nessa postura de contribuir, né? Porque a gente sempre fala de política, está contra. E eu aprendi que está na política, está no sindicato, está no conselho, onde quer que eu esteja, está a favor do bem comum. Né? Então, essa deve ser a nossa intenção política. Estou a favor do bem comum, e não contra A, B, C ou D, né? Mas está sempre a favor do bem comum. Então, essa minha vida é sempre assim, na militância. Diga que você ia dizer alguma coisa. Eu estou ouvindo, né, acompanhando os comentários, né? Eu vi Roberto, enfim, companheiros, assim, companheiros de Valéria. Então é interessante isso. Realmente eu fiquei pensando agora. A Roberta falou assim, é difícil ver hoje jovens com essa garra, né? Acho que eu fiquei pensando, puxa vida, a gente conseguiu fazer alguma coisa, uma novidade, mas não conseguiu dar continuidade no sentido, né, de passar essa força, essa garra como um ensinamento, como um processo de uma juventude no seu tempo que passa para outra, né? Sabe que cada fase, cada juventude tem a sua característica suas, né? Então, é verdade que a gente não pode dizer assim, hoje não são, né? Talvez não tenham os mesmos critérios que nós tínhamos de coragem, de força, né? Mas fica essa pergunta agora, eu fiquei com isso, de fato, né? É possível, né? Isso é verdade. Agora é preciso fazer talvez esse caminho que você vai contar para a gente daqui a pouco, né? Falando do livro. Mas, Sara. O que eu penso, e aí eu acho que a gente tem essa experiência lá de trás, como tem outras também, aconteceram outras experiências, não é? Nesse caminho de buscar ética, etc. O quanto realmente a política, e aí eu queria que Eugênia desse para a gente
uma visão, digamos assim, uma visão daquilo que é política, porque a impressão que eu tenho é que se desgastou, digamos assim, essa expressão política, como e se criou uma aversão gratuita ao termo política. Quando você diz assim, é política, não quero nem falar, nem conversar, como se política significasse briga, como se significasse desarmonia, como significasse tudo aquilo que não é interessante, não é bom, não é justo, não é... Eu não sei se eu estou exagerando, mas parece que se vai, né? Talvez seja uma forma de fazer com que as pessoas se afastem e não participem. Sabe, como uma coisa assim, muito bem planejada, pensada, e vai, e aí você compra essa fake news, vamos usar uma expressão da moda, não é? Você compra isso e você atribui à política tudo aquilo que é negativo, quando na realidade, em essência, é uma outra coisa. Não sei se você poderia, Eugênia, dar para a gente essa... né? Exatamente, é isso que eu trago nesse meu desafio de lançar esse projeto, de educar crianças para a política. Justamente esse grande desafio de compreender o que verdadeiramente é a política. Né? A política já dizia muitos anos. As pessoas têm a política como de ascensão. E é estranho chegando a serviço do bem comum. Então, assim, a política foi essa desorientadora, interna, a gente vai disputar os da igreja, governos, e a política é o amor do povo. A gente vai olhar os filhos hoje, eles vão defender uma forma de expressão da felicidade, do bem de todos. Então, assim, a minha ideia, e na ideia que é, em essência, a política, o conceitual, é que a política é a arte da felicidade, é a arte do bem comum, é a arte do bem de todos. Então, não pode ser uma coisa feia, não pode ser uma coisa odiada, não pode ser uma coisa que eu detesto. Não falo nem de política, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender que a política é para o bem de todos, né? Agora, a gente vai vendo que, na realidade, na questão da política partidária, na política eleitoral, né, nos cargos assumidos, as pessoas se distanciam desse ponto, né, que é o serviço ao bem comum. E também não é fácil, né? Nós estamos num mundo onde Bauman, que é um grande filósofo, né, da sociedade líquida, né, onde tudo é muito líquido, tudo é muito efêmero, tudo é muito passageiro. Então, assim, nada é muito sólido hoje, as pessoas não querem um compromisso, as pessoas não querem construir coisas mais essenciais, né? Estão muito voltadas a um sistema capitalista, onde essas forças são muito falsas, né, para as pessoas, para a humanidade toda. E a humanidade não consegue se perceber, aquilo que Sara dizia, né? Se perceber nessa coisa que está pensada para o mal. Acho que não devemos embarcar nela. Então, eu sempre acredito na política. Na minha casa, eu sempre aprendi a viver com a política, com divergência, né? Eu tinha uma mãe burguesa e um pai operário. Então, assim, dentro da minha casa, a gente sempre discutiu política, mesmo na adversidade. E isso nunca foi causa de separação, né? Mas de respeito, de tolerância, de ética, né? De compreender o lado, porque aquela pessoa não consegue enxergar o meu lado. Né? Eu também, às vezes, a gente acha que só o nosso lado está certo. Né? E a política, ela é uma coisa que ela vê o bem de todos. Vai ter os lados, né? Vai ter as vertentes, vai ter as linhas, os pensamentos. Mas isso não quer dizer que a gente deve se odiar, que a gente não deve se tolerar, que a gente não deve se respeitar. Então, eu sempre acredito na política. Eu acho assim, eu sou apaixonada pela política, é uma coisa que me fascina.
porque eu sempre entendi a política como esse serviço ao bem de comum, ao bem de todos, né? Quando eu me preocupo com o outro, às vezes a gente pode estar bem, né? Mas o outro não está. Eu não posso ficar lá, eu não posso ficar indiferente porque eu estou bem. Mas eu tenho que pensar no outro, na minha coletividade, nas que sofrem. Então, eu devo, assim, fazer frente nessa fileira aí de pessoas que lutam, que vai para frente, né? Que, claro, né? Pagam um preço, né? Que se comprometem, que se expõem. Não é fácil, né? A vida pública. Às vezes eu digo, meu Deus, as pessoas falam tanto dos políticos, mas quando eu penso na vida de uma pessoa pública, é uma vida também muito dolorosa para eles, né? Assim, eles estão sempre expostos, eles estão sempre ali. Então, assim, eles trabalham muito, ainda que seja para o mal, né? Vamos dizer assim, aspas, para as coisas que não são tão essenciais para a vida das pessoas. Mesmo assim, eles têm um trabalho, eles se lançam a fazer aquele trabalho que muita gente também não quer fazer, né? Então, assim, eu acho que a vocação política, e é isso que eu acredito, que a gente tem que forçar não, a gente tem que incentivar, a gente tem que animar a juventude, essa criançada, esse novo povo, né, a ter uma paixão pela política no seu sentido, né, estrito, no seu sentido próprio, que é a arte de fazer o serviço ao bem comum, ao bem de todos, à felicidade humana. Então, assim, não tenho vergonha de falar política. Eu acho que a política é muito bacana, as pessoas precisam desmistificar isso. Os jovens de hoje precisam, né, acordar para isso. Tudo é política. Muita gente diz, a política não tem nada a ver comigo, não me interessa, não me afeta em nada. Lógico que sim. Tudo que eu visto, como, calço, né, a água que eu tomo é política, né? Existe uma decisão política, a água que chega na minha casa. Por que eu, Eugênia, tenho água saneada? Por que eu, Eugênia, tenho água glorificada e tantas pessoas não têm água? Né? Então, isso é uma decisão política, sim. Então, eu não posso deixar de me preocupar só porque eu tenho água filtrada, eu tenho água encanada. Mas eu devo pensar naqueles milhões de brasileiros que não têm água encanada ainda, né? Que não têm seu saneamento básico. Então, por que a política seria uma coisa ruim? Seria uma coisa chata? Seria uma coisa, né? Não, eu tenho que entender a política como essa coisa que é importante para todo mundo, que a gente precisa se dar as mãos, estar ali, né? É porque tem que fazer greve, é porque tem que lutar. Eu gosto dessas palavras, né? Mas toda a história, né, da humanidade, todos os direitos, eles não são dados assim, a não ser daqueles que é dado da de Deus, mas aqueles direitos sociais que são conquistados, né? As pessoas precisam entender também isso. Tudo que está aí foi uma conquista, foram pessoas que se comprometeram, que abriram mão, que deram suas vidas. Então, assim, é muito bonito a gente compreender a sociedade a partir do ponto da política, né? Porque quando a gente vai lembrar de crianças que mudaram o mundo, a gente vai ver que tem muita coisa. Eugênia, e nessa linha dessa importância de cada indivíduo ser um ser político, no sentido de que cada indivíduo, eu, você, Kleber e todo mundo que está aqui com a gente, eu vi Valéria, ali um cheiro, Vale, e tantas outras pessoas que a gente vê passando. Mas isso, para mim, é muito claro que isso depende e está intimamente ligado a um processo formativo. Né? Então, você que veio que tem uma larga experiência. Eugênia, caiu a ligação da Eugênia? Sim. Está voltando. Está voltando, pronto. Voltou. Então, eu estava dizendo que essa coisa, Eugênia, não sei se você ouviu, mas esse ser político, eu como pessoa, né, ter essa compreensão de que desse bem comum, ter essa compreensão da largueza que é tal, de me transformar esse ser social, esse ser político, etc. Isso é um processo formativo. Isso. Na minha cabeça, né? Eu não sei você como
como educadora, que é também. Né? Claro, sim, eu concordo que é formativo, né? A gente, eu tive uma formação política e eu acho que é uma sensibilidade, né? Eu acho que é uma vocação. Não é que todo mundo tem que estar ali, como eu me engajo, né? Lógico, mas onde você está, tudo que você faz é política. Então, eu lembro muito que eu tenho uma formação política porque já ali naquela época, muito jovenzinha, meu pai recebia livros políticos, de senadores, né? Antigamente se mandava pelos correios, deputados, senadores, ministros, mandavam para os seus afiliados livros. Então, eu gostava muito de ler sobre a política, sobre essas coisas. Então, isso me deu muita essa sensibilidade, né? A questão do ser político. Comecei a entender a história, que as coisas não eram assim, não estavam postas ali pronto, né? Mas existia uma história, uma luta, um processo, e foram pessoas, né? Indivíduos que se organizaram, que buscaram, que defenderam. Então, assim, era muito claro para mim até hoje, né? Que a política é esse ser, né? Eu sou política onde eu estou. Quando eu vejo uma pessoa jogar um lixo e eu digo para ela, olha, esse lixo aqui é teu, pega e joga no lixo. Eu estou fazendo política, né? Estou defendendo um bem comum para todos, uma limpeza do ambiente. Quando eu olho, eu chego num lugar que eu vejo uma pessoa maltratando um idoso, eu digo, olha, você podia tratá-lo melhor. Isso é política. Então, política é essa forma como Sara traz, do ser político, né? Eu sou política onde quer que eu esteja, nas relações de trabalho, existem as coisas postas, que a gente sabe que não é justo, que não é ético, que a gente, às vezes, enquanto trabalhador, vai ter que cumprir, mas a gente vai cumprir, mas a gente tentando ali, enquanto, se eu for uma gestora, se eu for alguém que tem um certo poder, então eu vou amenizar aquele mal ali, né? Eu não vou desobedecer a ordem, eu não vou fazer funduço, né? Motim, mas eu preciso, assim, no meu ser ético, né? Dizer com palavras mais amenas, né? Repassar aquele recado com mais caridade. Então, assim, ser político é muito simples. Eu entendo que tudo que eu faço na minha vida é política, sabe? Não que eu dou, uma aula que eu dou, eu fazer o melhor. Não porque eu vou ganhar um salário, independente do salário, porque eu estou formando pessoas, que aquilo é bem para o outro, né? Então, sempre essa formação de que esse ser político, claro, precisa ser formado. Eu recebi muita formação também, né? Eu fiz muitos cursos, eu fui atrás desses cursos. Ainda hoje eu gosto muito de fazer curso sobre a questão de organização sociais, né, participações sociais. Eu fiz um curso agora há pouco com a Universidade Católica sobre políticas públicas. Então, a gente vai aprendendo, né? Eu acho que política também é esse querer aprender, estudar, entender, né? Porque existe uma política pública de educação, onde muita gente ainda está fora da escola, muita gente ainda no país é analfabeto. Por quê? Então, existe uma questão política pública educacional, então eu devo estar ali entendendo por que isso acontece. Porque tanta gente não tem direito a um hospital de qualidade, né? Então, isso também é uma política pública de saúde, que eu posso ajudar, que eu posso estar ali fiscalizando o poder público, que eu posso ajudar. Então, assim, é mandando um e-mail, é denunciando na ouvidoria, é denunciando no Ministério Público. Assim, nós somos cidadãos, né? A palavra política, ela vem da origem grega, né? Polis, que significa cidade. Ticos, que é cidadãos. Então, é a participação do cidadão na cidade. Isso é política. Sim. A ascensão ao poder, a um cargo, né? é a instância máxima da política. Né? Você tem o poder de decisão. Mas todos nós somos cidadãos, e enquanto isso podemos sim ser políticos, atuar. Mas a gente agora, Eugênia, dentre tantas ousadias suas, eu sei que você é uma pessoa extremamente ousada, né, Kleber? Isso. Então, é justamente uma coisa que a gente fala, ouvindo isso tudo, né, que essa formação, né, essa paixão, essa formação do ser a partir de você, né, a um certo ponto você pensou nesse projeto, né, juntando toda essa bagagem de educação e política, e você pensou num projeto de uma cidade bela,
né? E uma cidade que começa cedo, que se acorda cedo para a política, né? Exatamente. Então, que são as crianças, né? Política é um assunto para criança. Né? Exatamente. Diga aí porque gente. Essa consciência de que política é um assunto para criança. Eu pesquisei há muitos anos atrás no Brasil e apenas 2 escritores falavam de política para crianças. Faz um tempinho já isso. E eu fiquei curiosa, mas por que você fala de política? Por que não se fala? Eu sempre ficava martelando. Depois eu vou à editora nacional, né? Acho que a senhora conhece. Lançou vários livros já nessa linha de falar política para crianças, né? E era um assunto ainda muito restrito no Brasil. Mas, assim, eu sempre achei que era importante, porque eu sempre trabalhei com crianças. E a gente percebe o potencial que elas têm de interferir, de questionar o mundo, né? De entender as coisas, os não ditos. Eu sempre fui uma criança que eu via muitos não ditos, por isso que eu acho que eu sou ousada. Então, eu sempre entendia o que não estava dito, sabe? Então, eu sempre ia atrás, sempre questionava. Eu sempre percebia muito isso. E muitas crianças eu percebo isso, né? Hoje a gente tem um problema na escola que poucos chamam de indisciplina. Vou fazer uma pesquisa disso. Não existe indisciplina. Existem sujeitos que são desrespeitados em sua essência e, por isso, eles se rebelam, né? E a gente vai dizer, é o aluno indisciplinado. Não, na verdade, a maioria deles são pessoas que não foram respeitadas, né? Na sua identidade, na sua forma de ser, de várias formas, de vários formatos dentro da escola, do sistema educacional, por isso se rebelam. Então, por isso que a gente tem que entender, quando a gente vai falar de violência na escola, né? Então, o que é que está por trás de tudo isso? Eu lembro que Piaget diz muito isso, da pedagogia do afeto. Quando a gente fala de amor, parece ser piegas, né? Mas quando ele fala do afeto, ele fala do amor, não só sentimento, mas do amor como virtude. Então, o amor se aprende, né? Então, a gente aprende a amar as pessoas como elas são, respeitá-las. E isso, gente, está no cerne, né, do ser humano, da felicidade humana. E a política é isso, é você enxergar aqueles que não têm vez, é enxergar aqueles que não têm voz, né? E dar a eles o quê? Dignidade. Né? Então, a política, para mim, é muito isso, sabe? Trazer às pessoas a dignidade. Por isso, também pensar as crianças. Por que falar para as crianças? Hoje a neurociência vai dizer que é na primeira infância que a gente grava, né? Traz no coração as nossas crenças sobre qualquer assunto. Então, vamos incluir a política. Se a gente traz uma geração agora que fala de política, que conhece a política dessa forma positiva, dessa forma ideal, né? Eles com certeza serão jovens mais altruístas, mais combativos, mais ativos, né? Que a gente não tem hoje. E a criança hoje também passou a ser o quê? Um sujeito de direitos. A criança hoje passou a ser vista como uma pessoa em desenvolvimento. Então, a criança, por muitos anos, ela foi vista antes como coisa, né? Crianças negras, mulheres, como coisa. Depois ela passou a ser uma miniatura de um adulto. E hoje ela é um sujeito. Veja como a gente evoluiu, né? Historicamente, a partir de um conceito de quem são as crianças. A criança hoje ela é vista como um sujeito de direitos, uma pessoa em desenvolvimento. Se ela é uma pessoa em desenvolvimento, ela tem direito aqui, a um desenvolvimento integral. E a política faz parte desse desenvolvimento integral. Por isso que eu defendo a política. Né? Eu acreditei, eu usei, eu escrevi o livro, né? Uma autora independente, né? Na raça, na garra. Mas para ser aquela centelha... Eu posso pedir ao Cláudio para botar na tela a capa do seu livro? Pode sim, pode. Cláudio, bota aí, Cláudio, por favor. Como é a concepção desse livro? Como é que você pensou esse livro? É um livro que pode ser trabalhado nas escolas, é um livro que pode ser trabalhado na formação das nossas crianças. Enfim, diga para a gente um pouco como foi a concepção desse livro. Esse livro, ele é fascinante. Eu me lembrei, Kleber, e aí você pode me ajudar,
de uma coisa que Chiara Lubich, para quem conhece, foi uma das grandes pensadoras do século XX, faleceu agora no começo do século XXI, acho que 2008, né? Olha o que ele está ali vendo. Uma bela cidade, ela tem todo um conceito por trás já disso, né? Porque a gente sabe que a política é a questão da estética. Quando a gente fala de estética, é do belo. O que é o belo? O belo é a harmonia de tudo e de todos. Então, essa harmonia, né, na construção da cidade. É uma cidade que pensa também nas crianças, por isso a vida política também ela começa na cidade. Então, por isso uma bela cidade. Eu trago a cidade de Felicitar, é uma cidade onde uma Anne, a protagonista, ela faz uma grande aventura, que é passar as férias dela sempre nessa cidade, e ela começa a entender e a perceber que naquela cidade que ela passa as férias, tudo funciona. O parque, as escolas, a biblioteca, o povo é animado, a feira é organizada. Então, ela começa a perguntar, né, no diálogo com a mãe, e aí eu trago a questão da importância da família, conversar e dialogar com a criança, né? E ela, nesse diálogo com a mãe, ela vai perguntar por que a cidade do meu amigo Matheus é tão organizada, tão cuidada. E a mãe diz, você quer mesmo saber? E aí começa o diálogo. Aí ela vai dizendo, né, para a filha, quem cuida da cidade? E aí vai entrando as pessoas que cuidam da cidade, a prefeita, o vice-prefeito, os vereadores. Eu quero ser vereadora, como é que faz? Precisa de alguma coisa? Eu vou falando dos pré-requisitos para ser um candidato, para ser, né? Tem os requisitos constitucionais, tem que saber ler, né? Tem que ter a idade mínima de 18 anos, tem que ter alguém que não tenha parente na política, e aí vai tendo os critérios constitucionais, e ela vai construindo essa ideia, mas eles governam só a cidade, e ela vai descobrir que não, eles precisam também de secretários, né, de educação, do meio ambiente, do secretário de cultura, e nessa conversa ela vai entendendo que teve as eleições na outra cidade, as pessoas daquela outra cidade são bem antenadas na política, se comprometem em escolher bem seus candidatos. Como é que se escolhe um candidato? Aí a mãe vai conversando com a Anne, né? Então, assim, a criança ela vai para o universo da política. Então, a criança cortou um pouquinho, né? Cortou um pouquinho, mas pode voltar. Então, a criança, ela vai se descobrindo e ela vai perguntar, que bom eu posso ser candidata, que bom eu posso participar da minha cidade. Sim, como? Então, ela começa a entender que ela diz, eu vou escrever uma carta para a prefeita, vou pedir para que ela cuide dos brinquedos no parque. Então, essa criança que vai aprendendo da própria realidade, né, na vivência real dela, a interferir nessa cidade, né? E ela vai criando esse gosto, como o Kleber diz, no futuro, essa criança ela vai querer ser candidata, né? Então, por quê? Porque ela entende a política como esse serviço ao bem comum. E é uma coisa bela, né? E aí ela vai transformar a cidade dela em uma bela cidade. Então, é muito desafiador, vai aprender a votar, vai aprender a escolher candidatos, vai aprender quem é o poder executivo, quem é o poder legislativo, ainda no âmbito municipal. Então, é um livro assim, encantador, cheio de figuras lindas. Tem aqui uma frasezinha bem interessante, né? Aquela primeira pergunta, política é assunto de criança? Sim, política também é assunto de criança. E eles começam a conversar e mudar onde? Na escola, onde eles estão hoje. Então, eles podem mudar na escola, no condomínio. Aqui, tem uma frasezinha bem legal aqui. Onde eles estão, política também é para criança, né? Está bem legal o cartaz. Eles aprendem de uma forma muito lúdica, né, a partir do livro, e a ideia é essa, levar esse livro para que pais, educadores, gestores, né, pessoas que trabalham, educadores sociais, que trabalham na educação não formal, nas ONGs, possam trabalhar esse assunto de uma forma muito leve, muito prazerosa, muito didática para as crianças. O livro tem é previsto para crianças de 8 a 11 anos de idade. É um livro bem didático, ele está dentro do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático.
Ele está sendo foi bem revisado. A ideia é que ele esteja realmente, né, utilizado nas escolas e também nos espaços de educação não formal. Sim. E vamos torcer aí, né, para que as pessoas venham para esse projeto, colaborem, comprem um livro, divulguem, para que a gente possa, a partir desse universo também da leitura que é desafiador, no mundo onde a gente está, né, na época do IA, da inteligência artificial, acho que a gente precisa também ainda criar esse prazer da leitura, né? Porque quando a gente lê, a gente viaja, minha gente, um mundo encantador, a gente pode criar qualquer mundo na cabeça da gente, né? E no coração e fazer acontecer. E é isso que a gente defende porque o livro, né? Porque o livro deve estar ainda nas estantes, porque o livro o livro físico ainda deve estar na escola. Porque quando você lê um livro, né? Você viaja, você constrói, você pensa, você sonha. É muito diferente de você encontrar uma coisa já pronta, já ali tão bonita para você, né? E o livro te dá essa possibilidade de sonhar, de esperançar. Então, por isso que eu resolvi escrever esse livro, Uma Bela Cidade. Espero que as pessoas curtam, colaborem, divulguem, né? Para que a gente possa construir esse mundo melhor. E já nos dizia Chiara Lubick, né? Que o mundo melhor é aquele mundo onde eu vivo. O mundo melhor é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu condomínio, é o clube que eu participo, é o time de futebol que eu jogo. São essas realidades diárias, né? Esse é o meu mundo. Então, esse mundo melhor que eu quero construir é o mundo das minhas relações mais próximas. A partir dali, a gente vai mudando. E eu acredito muito nisso. Legal. Eu gosto muito dessa ideia que realmente... daí aquela pergunta que a gente falou, os jovens de hoje, né? Porque talvez a gente precisa... uma resposta talvez seja esta, né? A gente precisa cultivar, né, essa juventude. Pela política. Eu amo política. Eu sempre digo isso. Eu amo política. Aí me perguntam, como assim você ama política? Eu digo, eu amo política. Política é tudo, é arte ser feliz. Né? Então, a gente tem que divulgar essa questão que a política é boa, sim. Né? Isso. E aquilo que não está bom na política, a gente tem o poder do voto, o poder da escolha, o poder de mudar. Isso também é belíssimo, né? A possibilidade que nós temos de participar. Então, a gente não deve abrir mão disso, né? Essa vontade de querer fazer, de querer acontecer, de ousar, né? Sara? Coragem de ousar, né? De inventar, de criar. Muitas vezes vão dizer que você é louca, você é sonhadora, você é muito utópica, mas a gente sabe, né, da verdade, e a verdade é que todo mundo merece uma bela cidade, né, para viver, para seu lazer, para se educar, para trabalhar, para se locomover, para cuidar da saúde. Então, todos nós precisamos de um meio ambiente equilibrado, para respirar puro, curtir. Né? Então, essa é a bela cidade que a gente sonha. Construída a partir de cada um de nós, inclusive das crianças. Esse é o grande desafio, as crianças nesse processo. Nós já temos experiências iniciadoras aqui no Brasil. A Prefeitura de Jundiaí, em São Paulo, ela tem um trabalho muito bacana já com as crianças, sabe? Dessa conscientização mesmo, de levá-las para o plenarinho da Câmara. Todas as cidades já fazem isso, mas fazem muito superficial, lá eles já fazem mais. Eles já têm a interferência das crianças mudando a vida da cidade. E quando a gente fala de uma bela cidade, não é uma cidade miniatura. Não, a gente não quer miniatura. A gente quer uma cidade onde a criança possa viver num espaço que também é dela. Onde tenha parques, praças, escolas com segurança, transporte público bom para que elas possam andar, ruas calçadas, né, para as nossas crianças que têm deficiência, são pessoas com deficiência, para que elas possam ter uma calçada digna para elas poderem andar. Cacetinho ali, cacetete, né, que a gente chama sua bengala, se for cega, sua cadeira de rodas se for paralítica, se tiver algum problema, né? Então, assim, a gente tem que pensar uma cidade para todos. Quando eu digo essa cidade para todos, são crianças e somos todos nós, pedagogos, advogados, escritores, poetas, né? Arquitetos,
engenheiros, né? Todos devem participar dessa cidade. Uma cidade que deve ser bela mesmo, onde a gente possa ser feliz ali. Né? A cidade aqui, e quem sabe, como diz Santo Agostinho, é a cidade de Deus. Uma cidade onde todo mundo possa ser realmente feliz. Interessante, Eugênia, que você fala isso, né, que não é uma cidade também paralela, né? Porque hoje a gente vive também com essa, já incute na cabeça das crianças um mundo paralelo, né? Que a tecnologia nos fala de um mundo paralelo, de uma dimensão outra que a gente pode criar os nossos personagens e criar. Em vez, a gente precisa trazer essa criança para a realidade, né? Trazendo e fazendo com que ela possa mudar as coisas, né? A realidade e aprender a ter experiência, a experiência de esperançar, né? Desde cedo, porque a gente aprende de criança, né? A cultivar a esperança, a acreditar nas pessoas, acreditar, né? Então fazer essas que marca a gente para o resto da vida. Então é nesse período aí, né? Não ficar só triste. Minha rua não tem uma praça, minha cidade não tem um parque. E aí, o que nós podemos fazer para ter esse parque? Vamos conversar com o prefeito, com a prefeita, vamos lá falar com o vereador, o que a gente pode fazer. Sempre nessa perspectiva de construção, de união, né? De bem comum para todos. Então, sempre pensando de atuação, assim, né? Porque eu acho que aos poucos, mais na frente, como essa criança já vai aprender a tomar algumas decisões, ou mesmo na escola, com os centros acadêmicos, eu não sei se ainda existem, né? Existe, mas assim, diretório acadêmico. Como é bom, essa criança já vai ter uma formação, um sentido de participação, de liderar, né? A liderança participativa, a liderança na classe, na escola, enfim. Eu acho que é um livro que você estava falando, eu pensei muito nos avós que estão aqui, né? Porque são esses que transmitem, né? Os pais, os avós, que às vezes estão mais tempo com a criança, porque os pais talvez estejam ainda trabalhando, mas é importante isso, os professores, enfim. Não tirar dessa criança a ideia de que esse mundo que ela sonha pode ser real, né? Não precisa criar um universo paralelo, né? De sonho, de cor-de-rosa e que depois não é. Eu trago para aqui, Kleber, 3 crianças, né, que a gente aprendeu que mudaram o mundo a partir do olhar dela. Né? A gente tem a Greta Thunberg, né, que ela é o quê? Uma criança autista, que sensibilizada pela questão ambiental, vai ali no parlamento sueco sozinha e faz a greve pelo clima. Ela começou uma criança, 13 anos de idade na época, né? E ela vai ali e logo depois milhões de pessoas no mundo inteiro acompanham aquela ideia dela e até hoje ela é um ícone, né, da questão do clima, né? E ela era uma criança, então é sim verdade que as crianças podem ajudar a mudar o mundo. Se a gente for lembrar de Anne Frank, né, que fez aquele grande o Diário de Anne Frank, o livro mais traduzido depois da Bíblia em todas as línguas do mundo. Porque a partir do relato, da experiência que ela escreve naquele livro, muitas coisas, o povo, né, do mundo inteiro conheceu a história, né? O outro lado real da história. Então, assim, não é verdade que as crianças não podem fazer acontecer e mudar o mundo. Podem sim, né? A gente tem a Malala, né, que ali no país dela, sofrido, ela ali, vendo que as meninas não podiam ir para a escola, né, que escreve ali para o jornal inglês, né? Denunciando, né, que as crianças estavam proibidas e a escola no país dela, e hoje, né, o Paquistão está numa luta até hoje, porque também não é fácil, de que as crianças pudessem voltar a ir à escola. Então, lá nos Estados Unidos, a Ruby, quando ela vai primeiro a criança negra a frequentar a escola onde só estudavam brancos, né, e quem tinha coragem de ir, ela pequenininha, seu avô, né, e ela foi a primeira menina negra a estudar numa escola só de brancos, dos Estados Unidos da América. Então, assim, eu acredito muito, sim, que as crianças podem fazer a diferença, elas podem ajudar a mudar o mundo, né? Elas podem compreender, sim, a política como uma forma de transformação. Isso, você falando essas experiências, eu me lembro, e você conhece também essa história,
não é, as crianças ali da Escola Santa Maria, aqui em Igaraçu. Né? Isso. Como eles inventaram uma história de um clube do doar, que era para uma coisa, né? E, de repente, eles começaram a perceber as casas de um e de outro ali na comunidade que estava precisando de, sei lá, de uma parede, de um banheiro, de não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. E foi a partir dessas crianças que se conseguiu fazer tanta coisa ali no entorno da Escola Santa Maria, né? Então, a ACA ali na Ilha Santa Terezinha, não é? Quantas coisas também o grupo da ACA. Agora, durante a pandemia, por exemplo, eles tiveram uma experiência extraordinária de distribuir 3 vezes por semana o pão, né? A fabricação de pão dentro da ACA junto com as crianças, para poder as crianças, enfim, quando eu escrevia para Bagaço, uma das coisas que eu sempre disse para Bagaço, quando eu fiz alguns livros infantis, era que os livros infantis eles tinham que ter conteúdo, porque a criança não é idiota, no sentido puro da palavra. A criança é exigente, a criança sabe, ela compreende, ela tem noção das coisas. Exatamente. Então, eram livros que deveriam de ter conteúdos assim, densos, mas sem abrir mão do lúdico. Do lúdico, exatamente. Exatamente. E aí eu vejo. Eu trago essa questão do conteúdo, porque eu falo dos artigos da Constituição de uma forma lúdica, simples, mas eu faço a questão, né? Por exemplo, porque um candidato que está ali na lista da lei da ficha limpa, que não está ali, então ele não pode ser candidato. São termos sérios, né? Mas que a criança entende, sim. Né? Possível, sim. E quando o Kleber falou, essa questão de se existem os grêmios estudantis, né? Os diretórios estudantis hoje, algumas escolas trabalham ainda com isso, outras trabalham com orientação de líderes, porque já se percebe os líderes nas salas, aí faz um trabalho de líderes, depois elege 1 ou 2 líderes representantes de turma. Né? Eu já, de vez em quando, eu faço palestra para algumas escolas, né? Preparando eles para esse momento, é bem legal. Eles são muito perceptíveis, eles percebem quando a outra chapa não faz a coisa certa, quando a outra chapa descumpre as regras combinadas. Então, as crianças vão percebendo, sim, né? E eles são bem competitivos, eles gostam muito desse momento, porque eles são muito competitivos também. Mas, assim, eles participam muito bem dessa fase da escola. Eles participam bacana. Sim. Muito bom, sim. Muito. Então, agora a gente vai pedir a Cláudia para colocar novamente o seu contato para quem quiser, não é? Entrar em contato com você. Está aí, ó. Uma bela cidade, editora Política para Baixinhos, 81DDD 99864. Isso. E lá no Instagram Política para Baixinhos, no link da bio, tem o link da Catarse, onde você pode comprar e colaborar com o projeto. Ótimo. Então, e quem quiser também pode convidar a Eugênia para a Eugênia ir nas escolas falar. Sim, à disposição. Só uma correção, acho que aí no telefone, está faltando número no telefone. 99863... Não, 9836, né? Isso. Mas indo lá no Instagram, vai encontrar esses dados, tranquilo. Viu? Pode ir no link Política para Baixinhos. Eu queria lhe agradecer infinitamente essa sua participação aqui, dizer para as pessoas todas que esse programa fica gravado lá no nosso canal, pedir de novo que as pessoas se inscrevam, que curtam, que divulguem, não é? E a gente está à sua disposição. Quando você quiser, a casa é sua, porque o programa é um começo de conversa, porque, veja, um assunto começo hoje, né? Bota numa conversa só, né? Exato.
Eu que agradeço. Com relação à saúde, quem sabe, né? Também na saúde. Sim, sim. Eu que agradeço, viu, Kleber e Sara? Esse início de papo de conversa foi maravilhoso. Obrigada a todos que participaram e que a gente continue esperançando em um mundo melhor. Né? E política é a felicidade. Isso. Obrigada, Eugênia. Obrigada, um cheiro no coração imenso. E aí a gente queria dizer algumas novidades do nosso canal, né, Kleber? Isso, então, importante isso, que se inscrevam, que deixem o like, né? Continue a nos procurar também a Eugênia, enfim. E tem uma novidade também no canal do YouTube, de Jussara Rocha Cury, que é um projeto novo, que ela vai falar um pouquinho, que é no campo dela, assim. Ela sempre diz, isso é da sua esfera, é do seu campo, Kleber, quando se trata de psicologia. Mas agora, isso é da sua esfera, é do seu campo. É aquilo que ela tem no coração, que é muita poesia, muito sonho, né? Então, um dos sonhos que a gente vinha conversando há muito tempo, que eu gostei bastante e que está se realizando, né? Que é esse encontro de poetas, encontro de poesia. Então, né, Sara? A gente está fazendo o Sextou Poético toda sexta-feira. É um programa que não é um programa de entrevistas, mas é um programa que a gente apresenta as poesias dos nossos. Esse período agora de setembro e outubro, final de agosto e setembro, nós vamos apresentar as poesias dos acadêmicos da APLE, a Academia Palmarense de Letras, da minha cidade, e nós vamos, toda sexta-feira, apresentar 2 desses acadêmicos e convidando todo mundo para o lançamento da 3ª antologia de poesias da APLE, que será realizada na Bienal do Livro, que acontece agora no começo de outubro, aqui no Recife. Então, nós vamos fazer esse Sextou Poético. Toda sexta-feira vocês vão ter poesias novas, são vídeos curtos, né? E que a gente... Mas esse contato nosso com a poesia. Depois, em outubro, a gente vai apresentar um pouco algumas poesias de poetas recifenses, e assim depois poetas paraibanos, depois que tem uma riqueza enorme, tem tanta gente boa fazendo poesias, e a gente pensou que seria uma forma assim, interessante, leve. O primeiro já foi agora sexta-feira que passou, e a gente vai pedir, a gente vai se despedindo e vai pedir ao Cláudio que solte esse primeiro Sextou para vocês verem como é que a gente fez, e aí vocês também podem divulgar, está lá à disposição no nosso canal. E assistir os próximos. Na próxima sexta-feira já é um episódio novo. Toda sexta-feira tem gente nova, tem poesia nova, e tem agradecer também a Kleber, que fez a abertura, com todas aquelas coisas. Vocês vão ver como ficou legal. Né? Então, a gente concluiu o nosso para começo de conversa hoje, que emenda com o Sextou que a gente fez sexta-feira. Tá? Boa noite, obrigado a todos pela participação. Daqui a 15 a todos dias estamos de volta. Feliz de encontrá-los. Para começo de conversa. Exato. Cláudio.
aqui na Orla dos Poetas, em Palmares, porque Palmares é a terra dos poetas. E aqui nessa placa estão o nome de todos os acadêmicos, todos aqueles que fazem parte da Academia Palmarense de Letras, que dá orgulho para a gente, e que teve o seu nascedouro no Clube Literário, lá na década de 20 e 30. Nós estamos começando o nosso sexto poético e vamos começar com os poetas e as poetisas da cidade dos Palmares, da minha cidade. E eu vou ler algumas poesias desses nossos poetas e poetisas que estão aqui nessa segunda antologia que foi lançada pela Academia de Letras. Eu vou começar por Adriano Salles. Ele tem uma poesia que ele diz assim: ressignificação. Ele pergunta: quantas de você há em tua alma? Se revela pura essa flor tão calma, ressaltando teus animais numa vaga e lenta visão de segredos ideais. Rasga e volta de teu ódio quando a imensa culpa te faz chorar. Conserva um novo ímpio, um respeitoso açoite que alonga tua noite. Segue teu caminho de pedras restauradas, num instante de ondas conquistadas, disfarçadas em almofadas de carinhos. A outra poesia, também do Adriano, é Raciocínio. Ele diz assim: não penses nada. Não penses nada agora. Queira apenas. Queria saber quem sou. Teu projeto de voz repousa em teu ouvido. Despeje-se. Doe-se. Se precisa me ouvir, fale menos para sentir. Então, espera a correspondência de tudo que projetou. E o segundo poeta que nós vamos falar, também da academia, é o nosso Arantes Gomes. Ele tem uma poesia que também está nessa, todas estão nessa segunda antologia. Então vamos ler duas poesias do nosso Arantes Gomes. Uma delas se chama Cidade do Sol. Por entre Palmas, Cabaleiro, Iguatemi, Milano, a Independência. Na 14 de maio, com a 5ª Avenida, o Sol. O Guarani, nosso patrimônio. As flores, o Palácio do Governo, os sonhos. A Costanera. E a outra poesia ele dedicou ao Herém, Dom Acácio Rodrigues Alves. Nasceste entre os canaviais a sapiência como um projeto de experimentação, que tão logo tomou a ciência como inspiração. Não tinhas teto nem paredes, só ensinamentos, muita instrução. Por entre os teus corredores passei, em tuas dependências dialoguei, entre sonhos, desejos e metas lecionei. Os moradores sentiam o cheiro da cana, Puxinha, Freixês, Piujota. Em tempo de verão, a caiana não tinha não. No passado, sonho, hoje és razão. Tens um coração enorme. Teu abraço não tem outro igual, não. Teus inquilinos são moradores que desfilam sabedoria com animação. Aqui, o reconhecimento tem rumo certo, tem direção. E aqui eu aproveito para convidar você a participar do lançamento da 3ª antologia,
também da Academia Palmarense de Letras, que será realizada agora em outubro, dentro da feira da Bienal do Livro, que acontecerá no Recife. Nos encontraremos lá. Isso, então, a sexta-feira a gente se encontra com o Sextor e de hoje é 15 com o nosso para começo de conversa. Cléber, muito obrigada, boa noite. Obrigado a todos. Cláudio, boa noite, e todo mundo que esteve com a gente, um abraço enorme. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é uma forma de ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho. Muito bom. Até lá, até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.